Bom, vamos lá então, rapaziada, com a trigonometria. Os tópicos que a gente vai trabalhar nessa primeira parte são esses que vocês estão vendo aí na tela. Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Depois vamos falar dos ângulos notáveis. A seguir, ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Os ângulos no ciclo trigonométrico. A localização desses ângulos. Depois vamos falar em arcos no ciclo. Ângulos côngruos e, finalmente, em transformação de graus para radianos. Vamos lá então, pessoal. Primeiro tópico, triângulo retângulo. Aqui vai ele. Bom, eu vou partir desse triângulo cujo cateto base chama-se B, uma altura C e a hipotenusa A. Tudo bem? Vamos marcar aqui embaixo um ângulo X e já vamos falar do SOHCAHTOA. Aqui vai. O SOHCAHTOA trata do seguinte. Diz que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. É igual a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Depois, o cosseno. O cosseno de determinado ângulo nos diz que a razão deve ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente de um ângulo onde a gente tem o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas são as três principais razões trigonométricas. Isso quer dizer que se eu pegar esse triângulo dado e pedir o valor de seno daquele ângulo x, eu tenho que escrever cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se a minha intenção for calcular o cosseno daquele ângulo x, eu vou ter que escrever cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E se a intenção for pegar a tangente daquele ângulo x, eu vou ter que escrever cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, vamos agora então construir a tabelinha dos ângulos notáveis. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. A gente precisa saber, hein? Tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente. Aqui vai, hein? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E depois vai raiz no 3 e no 2. Aqui, ó. A tangente é diferente. Veja só você. Seno sobre cosseno. Quer dizer que a tangente dá para fazer com a divisão do seno pelo cosseno desses valores que vocês têm aí. Ou seja, 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. E aí o que vai aparecer é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Mas se tu preferir, curte esse som aí da sequência. Olha aí o que a Sprite fez pra gente. Manda lá! Aqui é o professor Mauro e os ângulos notáveis! 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloque tudo isso sobre 2. Raiz no 3 e no 2. Olha o que vem depois. A gente faz tangente. A tangente, ela é diferente. Veja, seno sobre cosseno. A raiz de 3 vem sobre 3. De 45 é uma vez. E então vem a raiz de 3. Bom, vamos criar uns exemplos aqui, tá? Vamos supor que aqui haja, vamos lá, 30 graus. O problema é esse. Aqui eu tenho 7. Determine o x. Bom, SOHCAHTOA
toa. Vamos escolher um seno, um cosseno ou uma tangente. Como eu tenho que trabalhar com um ângulo e o cateto oposto e também a hipotenusa, isso remete ao seno. Ó. Seno de 30, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da tabelinha, seno de 30 vale 1/2. Cateto oposto, 7, hipotenusa, x. Conclusão, o x vale 14. Tá aí. Vamos outro exemplo. Pega aqui o triângulo. Ó. Vamos botar aí agora uns 45 graus na jogada. Então, digamos que aqui haja 45. Tá? E vamos colocar aqui um lado 10, determinar este y. Ora, como eu tenho cateto adjacente e a hipotenusa para trabalhar com 45, olha quem eu vou usar. Cateto adjacente e hipotenusa. Vamos usar um cosseno. Cosseno de 45. Cateto adjacente, hipotenusa. Cosseno de 45 a gente sabe, é raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente é 10, hipotenusa y. Aqui na cruzada vai ficar raiz de 2y igual a 2 vezes 10, 20. Y igual 20 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Aqui ficou 20 dividido por 2, 10 raiz de 2. Tá aí duas maneiras formais de resolver esse tipo de problema. Uma outra situação possível, tá, é a gente encontrar um triângulo que tenha o seguinte: um ângulo θ aqui embaixo, tá? Nossa! Vamos de novo. Um ângulo θ aqui embaixo, vamos supor. Vamos pegar aqui um cateto dessa. E aí o problema nos fala assim, olha, o seno de θ vale 1/2. Bom, se o seno de θ vale 1/2, então vamos trabalhar aqui, ó. Seno quem é? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é verdade? Aqui, ó, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é 10, eu vou descobrir facilmente a hipotenusa, perfeito? Multiplica cruzado, a hipotenusa vale 20. Só preencher lá, né? Ah, então aqui é 20. Perfeito. Dá para fazer um Pitágoras e determinar esse outro pedaço aqui. A propósito, né? Eu estou num triângulo. Se o ângulo θ tem seno 1/2, esse ângulo só pode ser 30 graus, né? Já dava para saber que ele era 30 graus, aplica um cosseno aqui e encontra esse lado desconhecido. Vale aqui uma pausa para a regra da coisa. Se vocês têm num triângulo os ângulos de 30, 90 e 60, haverá sempre a seguinte proporção. No lado oposto ao 30, uma coisa, na hipotenusa duas coisas e no outro cateto coisa raiz de 3. Ah é? Pode ter certeza. Olha o que vai acontecer. Exemplo. Suponhamos que aqui haja 30 graus. Este lado vale 12. O que acontece? Pela regrinha, lado oposto uma coisa, aqui o dobro e aqui a coisa raiz de 3. Resolvido. Ah, não é mole, hein? Olha aí que barbada. Outro. Vamos lá. Se aqui ele deu 60 graus. Aqui vamos botar 18, tá? Começa a resolução então. Bom, aqui eu sei que tem 30. Esse é o triângulo da coisa. Vai no lado oposto uma coisa. Porque na hipotenusa tu tem duas coisas. Tá aí, ó. 9, 18. Coisa, duas coisas. Coisa, raiz de 3. Esse é o lance, gurizada. Vamos adiante. Bom, vamos lá agora para o ciclo trigonométrico. Gurizada, esse círculo aqui tem centro na origem do plano cartesiano. Isso quer dizer que aqui este ponto, ó, vale 1. A propósito, vale 1 porque o raio desse círculo é 1.
por uma questão de definição, ok? Então aqui o ponto é 1, aqui em cima também é um positivo, aqui no eixo x é menos 1, já aqui embaixo também é menos 1, certo? E aqui está a origem, então o nosso raio é 1. Se eu sair aqui do centro e puxar o raio, eu tenho uma medida de comprimento 1. Perfeito? Vamos adiante. Atenção aos ângulos. A contagem dos ângulos no sentido positivo é feita para cá. Então, se eu falar em 10 graus positivo, eu estou, sei lá, por aqui assim, né? Se eu falar em 10 graus negativos, ou seja, menos 10 graus, aí eu estou no ângulo por aqui assim. Perfeito? Vamos adiante. Então, os ângulos. Eu vou contar aqui em cima do arco, tá? Quando eu estiver nesse ponto, eu já marquei 90 graus. Seria essa marcação aqui, ó. Né? Seria este ângulo aqui. 180 graus, 270 graus. E cheguei finalmente aqui nos 360 graus. Ou seja, o ponto 0 grau e 360 graus tem aqui a mesma extremidade. Não significam a mesma coisa, né? Porque o 360 graus tu deste toda uma volta. Tudo bem? De novo aqui, ó, se eu marcar, por exemplo, um ângulo de menos 80 graus, eu tenho que fazer essa marcação aqui, ó. Aqui está aproximadamente menos 80 graus. Aqui menos 90, né? Por exemplo, um ângulo de, sei lá, menos 170. Por aqui assim, né? Menos 170 graus. Se eu marcar um ângulo de 100 graus, então é este ângulo aqui que eu acabei de riscar, ó, esse ângulo alfa. Este alfa, 100 graus. E em vez da gente falar de graus, a gente pode falar de radianos. Radiano é a medida do arco, tá? Então eu estou contando a partir daqui, ó, estou partindo do zero e chegando nessa extremidade. Se eu andar π sobre 2, eu vou ter chegado exatamente até este ponto. Se eu andar π, terei chegado aqui, 3π sobre 2 e 2π. Tudo isso porque o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr. Ora, se eu tenho aqui um raio igual a 1, não é verdade que o comprimento dessa circunferência, chamada ciclo trigonométrico, mede 2π? Por isso que vocês têm essa medida aqui, 2π. É o arco. Eu dei exatamente uma volta. Então é natural que a meia volta valha π. E assim sucessivamente. Bom, daqui a gente extrai uma informação muito importante. Vamos registrar ela. Π radianos, isso é o equivalente a 180 graus. Tá? Então eu estou na mesma extremidade aqui sobre o ciclo trigonométrico. Tanto se eu falar em radianos quanto eu falar em graus. Π radianos, associem sempre a 180 graus. Observem aqui, π sobre 2, 180 dividido por 2, 90 graus. E assim a gente vai. O radiano é de fato o raio. Se vocês pegarem aqui esta linha que eu estou riscando, ó, este é o raio. Quando eu dobro este raio aqui pela circunferência, sobre a circunferência, eu paro mais ou menos aqui. Ó. Esse é o raio, certo? Isso significa um raio. Ou, em outras palavras, um radiano. Aí está, ó. Se eu falar, então, num arco de 1 radiano, eu estou falando exatamente essa medida. Depois eu quero saber de vocês qual é o ângulo alfa associado ao arco de 1 radiano. A gente já vai calcular. Agora vejam aqui comigo, ó. Agora está melhor, mais limpo. Então vou marcar o arco aí de 1 radiano por aqui, certo? Porque esta medida é a medida de comprimento do raio. Então isso é 1 radiano. E se eu falar em 2 radianos? Bom, coloca mais um raio aqui sobre a circunferência, eu paro por aqui assim. 2 radianos. Se eu falar em 3 radianos, vamos chegar bem próximo ao eixo horizontal. 3 radianos, porque este ponto aqui representa quem? Π radianos, ou seja, aproximadamente 3,14 radianos. E assim sucessivamente. Depois eu tenho 4 radianos por aqui, 5 radianos aproximadamente próximo a esse ponto aí, né?
6 radianos por aqui. E assim a gente vai. Então, se daqui a pouco o cara perguntar lá para ti, e o seno de 4 radianos? A gente já vai falar de seno, mas tu estás nessa posição aqui, ó. Tu estás no terceiro quadrante. É aí que a gente vai verificar o seno. Tá? Sobre o ângulo associado ao arco de 1 radiano, ora, é muito simples. Olha a regrinha de 3 aqui. Π radianos representa 180 graus. Então, 1 radiano vai representar quantos graus? Fazendo essa regra de 3, a gente vai ter 1 vezes 180 dividido pelo π, que é aproximadamente 3,14. Isso vai dar um valor próximo a 57 graus, vamos arredondar assim, né? Então é uma simples regra de 3. A propósito da conversão de graus para radianos, radianos para graus, a gente sempre vai usar essa relação aqui, né? A gente sempre vai cuidar que π radianos é o equivalente a 180 graus. É isso aí. Agora vem comigo aqui, vamos fazer um exercíciozinho. Vamos dividir então o primeiro quadrante aqui em 3 partes. O segundo quadrante em outras 3 partes. E assim por diante. Eu estou sempre dividindo em 3 partes. Tá? Cuida só. Se eu dividir em 3 partes, é porque eu tenho em cada parte 30 graus. Ó, aqui eu estou com 30 graus, anda mais 30, 60, e mais 30, fecha 90. E assim por diante, mais 30, 120, 150, 180, e assim a gente vai seguindo, certo? Então eu dividi sempre em 30 graus. Se eu pensar em radianos, vamos pensar aqui, ó. Esse ponto, π radianos. Eu dividi o π, esse arco aí, em exatamente 6 partes. Então, essa aqui é a que vale π sobre 6. Eu andei π sobre 6 radianos, essa parte amarela. Se eu andar 2 vezes isso, eu já estou aqui, né? 2 vezes π sobre 6. Se eu andar 3 vezes isso, eu estou por aqui. 3 vezes π sobre 6. 4 vezes π sobre 6. 5 vezes π sobre 6. 6 vezes π sobre 6. Claro, simplificadinho fica π, né? 7 vezes π sobre 6. 8 vezes π sobre 6. 9 vezes π sobre 6. 10 vezes. 11 vezes. 12 vezes π sobre 6. Que é exatamente 2π, certo? Claro que a gente sempre faz as simplificações possíveis, né? Então, essa é uma maneira de a gente marcar aí alguns arcos notáveis no ciclo trigonométrico. É importante a gente visualizar também a metade de cada quadrante. Vem comigo aqui. Aqui, ó, metade do quadrante. Metade do segundo quadrante, metade do terceiro quadrante, metade do quarto. Isso é muito importante, né? Não vamos se perder aí, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, aqui está o quarto quadrante e assim a gente vai. Bom, eu marquei a metade, então eu dividi o ângulo de 90 em 2, certo? Se eu observar o π, ele foi dividido exatamente em 4 partes. Logo, esta é uma, π sobre 4. Opa, π sobre 4. Aqui a gente já tem 2 π sobre 4. Aqui 3 π sobre 4. Este ponto é 4 π sobre 4. Aqui 5 π sobre 4. 6 π sobre 4. Este é o ponto 7 π sobre 4. 8 π sobre 4. E assim por diante. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a gente pode ir contando dessa maneira, né? Primeiro quadrante, quarto quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Muito bem. É isso aí, rapaziada. Sempre façam esse comparativo, né? O ângulo é muito importante a gente enxergar, mas também o arco associado a esse ângulo. É isso aí, moçada. Na próxima parte, então, a gente segue de ângulos côngruos. Vamos lá! Ângulos côngruos são ângulos que têm a mesma extremidade. Cuida aqui. Vamos puxar um camaradinho aqui. Vamos chamar esse aí de 30 graus, tudo bem? Agora, o que vai acontecer se eu der uma volta completa e andar mais
30 graus. Ou seja, se eu andar 390 graus, eu vou parar no mesmo ponto, certo? Eu andei 360 mais 30. Quer dizer, o 30 graus é congruente ao 390. Então eles são ditos ângulos côngruos. Não significa a mesma coisa, né? Porque o 390 tu deste uma volta completa, então a pernada foi maior, né? É essa a jogada. Agora a grande questão é o que a gente faz para determinar a congruência, né? Se eu tenho um ângulo, por exemplo, vamos lá, 1200 graus. Como é que eu fico sabendo quem é o congruente? Onde é que esse cara vai parar? 1200 graus. Pô, vou ter que dar algumas voltas aí, né? Qual é a regrinha? Nós vamos pegar esse 1200 e dividir por 360, porque aí a gente vai ter o número de voltas. Isso vai dar 3 voltas. 360 vezes 3 vai dar 1080. Faz uma subtração aqui, sobra 20, 120. Então eu tenho 3 voltas e ainda ando 120 graus. Então, o ângulo congruente, o ângulo côngruo ao ângulo de 1200 graus é 120 graus. Se eu vou para andar 1200, eu dou 3 voltas e ainda paro lá nos 120, tá? Então essa é a jogada, pessoal. Sempre para fazer essa congruência, a gente divide por 360 graus. Se tu tiver um ângulo negativo, por exemplo, menos 780 graus, tá, o menos está andando no sentido agora horário, né? No sentido do relógio. Faz a mesma coisa. Pega o 780, divide por 360. Isso vai dar 2 vezes, 2 voltas. 2 voltas são 720 graus. Para chegar em 780, faltam 60 graus. Então eu vou andar 2 voltas no sentido anti-horário. E ainda vou andar mais 60 graus nesse mesmo sentido anti-horário. Se eu andar 60 graus, eu vou parar aqui embaixo, então no menos 60. Vocês sabem que aqui é o positivo 270. Para chegar nesse menos 60, eu tenho que andar ainda aqui 30 graus, correto? Aqui são 30 graus de movimento. Ou seja, eu tenho uma congruência ali para 300 graus. Então é tudo um movimento meio lógico, não fiquem decorando regrinhas aí, tá, pessoal? É pensar um pouquinho e executar. Bom, vamos fazer a transformação então de graus para radianos agora. Transformação de graus para radianos é algo bem simples. E vai envolver a regrinha de 3, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho em graus aí, vamos pegar 300 graus. Quantos radianos eu tenho aí? Gente, a relação fundamental é que π radianos é o mesmo que 180 graus. Então, 300 graus serão quantos radianos? Eu tenho aqui uma regra de 3 para fazer. Esse x vai ser igual a 300 vezes π radianos dividido pelo 180. Bem simplificadinho. 30 aqui dá por 6, vai dar 5, 18 dividido por 6 vai dar 3. 5π sobre 3. Tá aí, efetuada a transformação. 300 graus, então, representam um arco de 5π sobre 3. Então é a regra de 3 que faz essa conversão. Agora, se o trabalho for sair de radianos para graus, aí uma barbada, é mais barbada ainda. Quer ver um exemplo? 9π sobre 4. 9π sobre 4. Eu tenho 9 vezes π, a representação em graus para π é 180, então eu fico com 9 vezes 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, ou π sobre 4, isso aí vai dar 45, né? Então tu tem 9 vezes 45. E 9 vezes 45 é exatamente 405 graus. E aí a gente vai ter que pegar o côngruo, né? 405 graus, o congruente, eu tenho que andar 360
Mais quanto? Mais 45. Então eu vou parar nos 45 graus. Agora tem uma maneira bem mais simples de visualizar isso aí. Vem comigo aqui. Olha só. Eu tenho π sobre 4. Π sobre 4 é pegar aqui, ó, o π e dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, π sobre 4 é exatamente esse ponto aqui. Vamos aproveitar o embalo e dividir todo o ciclo trigonométrico, sempre na metade do quadrante, na metade de cada quadrante. π sobre 4, agora vamos multiplicar por 9. Então vem comigo, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei aqui. 9 vezes o π sobre 4. Ela não é a mesma posição do 45 graus. Então essa é uma sacadinha que vocês podem usar aí, certo? Isso aí. Aqui é outra? Vamos aproveitar o mesmo desenho aí então. Ó, π sobre 4. Tá? Aí a gente tem, sei lá, 17. 17 π sobre 4. Poxa, quantos graus são 17 π sobre 4 radianos? Π sobre 4 é aqui. Vamos contar 17 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, parei no mesmo lugar. É isso aí. É o mesmo ponto. Os mesmos 45 graus. Tá, vamos fazer outro então. 13. 13 π sobre 4. Onde é que eu vou parar? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parei aqui embaixo. Aqui está o 13 π sobre 4. Qual é o ângulo associado a esse ponto? 225 graus. Metade do terceiro quadrante. É isso aí.